Olá, estou aqui mais uma vez contando as minhas e outras histórias, canal do YouTube. Claro, relembrando os melhores momentos da vida de uma pessoa, que é a infância e juventude, né? E eu, já na idade que alcancei, naturalmente que tenho muita história para contar. Não sei se conseguirei isso nelas todas, mas vamos tentar. Eu tive uns pequenos problemas aí de edição, no caso, vamos dizer assim. Andei dando umas cambalhotas, mas agora eu vou tentar dar uma concentrada. Inclusive nesse vídeo eu posso até repetir alguma coisa que eu tenha colocado lá para trás, mas vocês passem por cima, né? Quando eu pretendo falar, por exemplo, a respeito do período que eu morei na Cristóvão Jacques, uma rua lá de Anchieta, uma rua descalçada e tal. Já falei sobre isso tudo. E o lado direito do terreno, em relação à frente, havia uma travessa chamada Judite Reale. Era de chão de grama, aquele mato baixinho, né? Com aquelas trilhazinhas de pedestre, ou de bichos também, né? E lá atrás, no terreno, que era grande, havia um valão. Aliás, digamos que era uma vala. A água até que não era água aproveitável, mas não chegava a ser uma coisa assim tão envenenada como hoje em dia está aí. E logo a seguir, uns 30 metros, tinha um outro terreno, que era da avó do Esquindim. O Esquindim era um escurinho, pretinho, e levado da breca, arisco que nem ele, mas nós nos dávamos muito bem. E ele tinha acesso lá em casa de forma direta. Mas nós tínhamos que estar de olho nele, porque ele era levado, né? Como já dito, ele era arteiro. E uma das coisas principais que ele fazia era roubar fruta lá no nosso terreno. E ele nem precisava disso, porque como tinha acesso a nós, era só pedir. Mas ele tinha um primo lá que devia fazer a cabeça dele, e esse cara até andou preso um montão de tempo por ter matado um tio. Então, nessa travessinha, ela ia seguir em frente e lá no fundo tinha uns campinhos de futebol. Cansei de jogar bola lá, caramba, muita bola. Mas tinha um detalhe que era um tanto quanto desagradável. É, Naquela época, né, já havia entorpecente, mas a única coisa que era marcante era a maconha. Tinha o tal de cheirinho da loló, mas aí era basicamente usado no carnaval. Mas a maconha rolava solta, né? Inclusive na minha rua ali passava dois, três rapazes. Dava para sentir aquele cheiro horrível. A gente se acostuma até com isso, se é que alguém pode se acostumar com isso. E nas peladas lá, vez ou outra aparecia os caretinhas lá da beira do rio para fumar a maconha dele, oferecer para quem quisesse. Eu e meus colegas, não é dizer que nós éramos melhores do que ninguém, né, mas fomos criados de outra maneira, né? Então, a disciplina lá em casa era ferrenha. Minha mãe, principalmente, era uma sargentona, então não dava margem a descuidos. E, de vez em quando, os caras iam para lá para Maconhinha. Mas nesse mesmo pedaço, já voltando um pouquinho atrás do terreno, entre o terreno e o valão, tinha ali um caminho de rato, como diria, né? Uma trilhazinha, onde o povo, para poupar trajeto, passava por ali para alcançar o asfalto, na via principal lá. E eu e mais outros colegas cansamos de fazer sacanagem ali naquela trilha, como colocar buraco, fazer um buraco, botar mato por cima, ou então dava nó nos capins na valha. Se alguém passasse ali correndo, se estabacaria, sem susto, sem medo.
Era coisa de guri, não, né? Mas não era uma coisa bem legal. Mas quem é que nunca fez coisas assim desse estilo, né? E eu confesso ter feito muita sacanagem nesse aspecto. Poupemos o muito, fiz algumas, digamos assim. Então, era divertido, o cara vinha correndo e tropeçar no nó do mato e pronto. Mas aí mesmo nessa área tinha uma tamarineira frondosa, alta, bem colada na cerca entre o nosso terreno e o do vizinho ao lado, o seu Augusto. E eu tinha um primo, que até já morreu, ele adquiriu uma espingarda sem fio aí, uma espingarda de socar chumbo, né? O cara botava pólvora, assim, um emaranhado como é que dá o nome, rapaz? Fugiu aqui. Então ali ele socava tudo ali dentro, com as bolotinhas de chumbo, bem miúdas. Socava ali e posicionava-se bem na quina do terreno, bem na quina, esperando os passarinhos chegarem para detoná-los. E assim se dava. Às vezes eu ficava ali com ele e corria para pegar o bicho já ferido ou morto lá no meio do mato, ou ia para casa e só ouvia o estampido, pum, bum, 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 bum. E nessa brincadeira, ele pegava 10, 12, de repente até mais, algum dia qualquer, de pássaros mortos, né? E esses pássaros, a minha mãe que cuidava, transformava-os em um petisco para nós comermos ali, com farofa e tudo. É claro que contando isso hoje, vai matar muita gente de raiva, né? Porque hoje é terminantemente proibido a matança de animais silvestres. Mas naquela época, isso aí era o meado dos anos 60 do século que passou. Não existia nem perspectiva de que as leis chegassem a um plano de moralidade, assim, digamos assim, regularidade e exigência. Então, era normal, entendeu? E a gente ia seguindo, vivendo a nossa vida, né? Esse terreno, por exemplo, é uma pena que não era nosso. Ele tinha sido cedido, emprestado por uma família que era a sobrinha da madrinha do meu irmão. A casa estava abandonada. E quando nós fomos para lá, ela já estava caindo aos pedaços realmente. Mas meu pai, que foi de construção, recuperou-a, fez coisas maravilhosas. Quando foi para vender, infelizmente eu e meu irmão ainda jovem, não tínhamos estrutura financeira para adquirir esse bem, tivemos que nos mudar. Foi quando nos mudamos lá para Ricardo de Albuquerque. E isso aí mais adiante eu vou contar o que nós fizemos lá, né? E a rua, para terminar esse tópico, vou falar da padaria ela ainda existe, lá na esquina da rua José Lourenço com a Avenida Nazaré, bem na estação de Anchieta e também bem de frente do túnel de passagem por baixo da linha férrea, só para pedestres. Ali reunia-se duas patotas, uma de um lado e a outra do outro. De um lado éramos nós, a turma das peladas, das brincadeiras, das sacanagens. E do outro era o pessoal que se achava até meio refinadinho, mas que eles tinham as práticas que nós não admitíamos, que era o uso das maconhas, né? Dentre ali, aquele grupo, tinha 2, 3, talvez 4 pessoas com as quais eu me dava, sem ter compromisso com o uso do bagulho. Gente até que estudava lá na escola, lá no Pereira Mendes. Mas o interessante, mesmo nós nos olhando de lado, nunca tivemos atrito uma turma com a outra, né? Para ver como é que antigamente a coisa era sadia, né?
Eles tinham lá as práticas deles, nós tínhamos as nossas. As nossas eram de jogo de bola. E acima um pouquinho da José Lourenço tinha um campinho. Ele era todo irregular, mas aquilo ali para nós era um paraíso, né? E eu joguei muita bola lá. Eu e aquela patota toda ali, eu posso citar alguns, o Cosme, o seu irmão Silvio, o Mazinho, o Tião. E caramba, tinha muita gente ali, muita gente, não dá para lembrar de todo mundo, né? Entendeu? Então, esse tempo eram tempos de maravilhas e inesquecível, claro, né? Porque a vida era muito mais suave e eu diria que era muito mais feliz. Apesar que não é besteira ficar insistindo nesse aspecto, porque cada tempo é seu tempo, né? O pessoal de hoje, daqui a 50 anos, vai falar lá na frente a mesma coisa que eu estou falando aqui, ou algo parecido. Eu creio que não, porque hoje em dia a coisa está muito diferente do que era outrora, entendeu? Mas, de resto, bola que segue, ou vida que segue, né? Eu tinha feito um outro vídeo, mas ele tive problema com ele, aí eu estou pegando esse aqui para tomar o lugar dele. Até dei uma anotada nas coisas que eu tinha falado lá no outro, para não perder o fio da meada, né? E o detalhe é esse. Para fechar, o, na esquina dessa rua, dessa travessa Judite Reale, dava o quê? Uns 30 metros lá de casa, do portão. Tinha uma outra residência que depois foi transformada numa uma mistura de merceariazinha com birosca, com sei lá o quê, né? E ali tinha até aquele jogo de sinuca, aquelas sinucas pequenas. Não, tinha uma maior. E era do seu Lino. E o seu Lino, ele tinha uma confiança plena em mim. É claro, me usava, naquela época eu não tinha nem noção disso, mas hoje eu tenho, né? E ele tirava uma cesta todo dia e o substituto era eu. Ficava, porque depois de um tempo eu comecei a perceber, eu já corria fora, não ficava muito naquela área ali. Só ia lá já no início da noite para ver a turma lá. E também joguei as minhas caçapadas, né? Porque era normal e natural. E então ele vendia, era um armazenzinho pequeno. E eu, como sempre fui ágil para qualquer negócio, né? Eu atendia o balcão ali, vendia, pesava, media e para o pão duro, certo? E é isso aí. Eu vou já me preparando para encerrar, porque o tempo já está alcançando o limite. E eu, a partir de agora, eu não quero ter problemas com o tempo para não ter dificuldade junto ao YouTube na hora de postar as matérias, né? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e peço aos que estão vendo que compartilhem com os seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, né? De repente também estimulará alguns a criar seu canal para falar dos mesmos teores que eu estou aqui, ou mais alguma coisa, né? Um abração a todos e até o próximo tópico.